quase tudo é cíclico, mesmo tendo algumas poucas certezas, eu sei que as seguintes afirmações são verdadeiras. Ao final, os ciclos sempre prevalecem, nada caminha para sempre numa direção, as árvores não crescem até o céu, poucas coisas chegam a zero, quase nada é tão perigoso para a saúde dos investidores quanto a insistência em extrapolar os eventos atuais para o futuro. É desse jeito que o Howard Marks começa o 8º capítulo do seu livro O Mais Importante para o Investidor, capítulo cujo título é O Mais Importante é Estar Atento aos Ciclos. E eu diria que hoje o mais importante para você é estar atento a esse vídeo. Meus queridos amigos, nesses últimos dias o mercado ele mostrou mais uma vez que não está nem aí para os seus objetivos, para os seus sonhos, para nada. O sentimento ele passou de 10-0 muito rapidamente. Na quarta-feira o cenário estava relativamente tranquilo, com diversos bancos centrais se reunindo, discutindo taxa de juros, expectativas de inflação sendo atingidas, tudo na tranquilidade, só que aí de quinta-feira passada em diante a coisa mudou com novos dados econômicos dos Estados Unidos, o desmonte de operações de carry trade, economia do Japão também, tudo aquilo ali causando pânico nos mercados. Hoje, terça-feira, dia 6, os índices têm apresentado sinais de recuperação, a bolsa se recuperando, mas isso não significa que o mercado se acalmou. Tá? E que você aproveite, inclusive, esse momento para arrumar a casa se não tiver arrumada. Sua carteira de investimento está preparada para uma recessão global ou não? Você está preparado para continuar investindo durante uma crise, um período de recessão, sem entrar no desespero, fazer besteira? Nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre o medo de uma recessão americana e global, o que está acontecendo no Japão, como que isso pode impactar os mercados globais também, incluindo o Brasil, e o seu bolso. Mas grave isso aqui, antes da gente começar. Os ciclos econômicos funcionam basicamente em 4 fases. Você tem boom, desaceleração, contração, recessão e recuperação. Expansão, pico, contração e vale. Guarde isso que a gente vai precisar mais para frente, beleza? Primeiro aqui vamos falar sobre a economia americana. Até pouco tempo atrás, a grande questão nos Estados Unidos era se eles conseguiriam sair da pandemia, superar esse período de juros mais elevados sem entrar em recessão. É o que todo mundo está querendo. Durante a pandemia, você teve diversos estímulos econômicos para manter a economia aquecida, trilhões de dólares injetados na economia, isso gerou inflação, que é o principal indicador observado pelo Banco Central americano e por qualquer banco central sério que se preze. Para conter essa inflação, as taxas de juros foram aumentadas, uma política restritiva que impacta negativamente o PIB. É um remédio amargo, mas necessário para resolver a inflação. Então, se você investe e acompanha o canal há algum tempo, você já está cansado de saber disso. É o efeito colateral de uma taxa de juros mais alta para conter a inflação. Só que no último ano você pegou ali, as notícias ruins eram boas notícias. Isso virou até um mantra no mercado. Juros mais altos não prejudicaram o mercado e a economia dos Estados Unidos, não sentiu a alta da taxa de juros como era o esperado. Então os dados de emprego, outros dados davam sinais de uma economia a pleno vapor. E no período mais recente, uma redução do crescimento econômico, um enfraquecimento do mercado de trabalho, tudo isso indicava que as taxas de juros, o aumento estava funcionando, estava contendo a inflação sem prejudicar tanto. O único ponto que podia dar ruim era caso a gente descobrisse que o Federal Reserve exagerou na dose do aperto monetário a ponto de causar uma recessão, que talvez é o que tenha acontecido. O debate ele estava girando em torno de um soft landing, uma redução da inflação sem causar recessão, ou um hard landing, onde a inflação seria reduzida, mas com uma crise econômica como consequência. Então o mercado estava apostando no soft landing e eu ainda acredito que é isso que o mercado quer. Tanto que os índices das ações americanas performando muito bem até metade do ano, a inflação aparentemente estava sendo controlada
e isso permitiria que o Banco Central começasse a cortar os juros de forma paulatina. Lembrando aqui que existe uma relação inversa entre taxa de juros e mercado acionário, geralmente. Quando você corta os juros, a bolsa sobe, com os investidores querendo correr mais riscos para obter retornos maiores. Só que agora, o temor do mercado é que o Fed tenha mantido, como eu disse, as taxas de juros altas por tempo demais, desacelerando a economia americana além do desejável. Ou seja, atualmente o cenário mudou. Notícia ruim é notícia ruim mesmo, só que continua valendo a máxima de que, ao final, os ciclos sempre prevalecem, lembra? Só que o timing de cada ciclo você não consegue prever, mas você pode se preparar. E aqui cabe a gente falar um pouquinho sobre o ciclo de crédito. Flutuações na economia produzem flutuações na disponibilidade de crédito, gerando impacto no preço dos ativos e, por fim, novamente, na economia. Então, o processo é simples. A economia ela entra, muitas vezes, ali num período de crescimento e prosperidade, expansão. Os investidores, a turma que tem dinheiro para investir, ganha dinheiro, ganha ainda mais dinheiro, cresce, aumenta a sua base de capital. E como você tem pouca ou quase nenhuma notícia ruim nesses períodos, os riscos associados a esses empréstimos, investimentos, tudo isso parece ter diminuído muito. A aversão ao risco vai desaparecendo em períodos de expansão, como vinha acontecendo aqui no Brasil antes da pandemia, nos Estados Unidos até pouco tempo atrás, inclusive. E aí as instituições financeiras começam a fazer o quê? Expandir a sua base, oferecer mais capital. Essa competição acaba reduzindo os retornos, com taxas mais baixas, e você vai ver inclusive investimentos de renda fixa oferecendo retornos menores quando a taxa de juros é menor. Não é exatamente o que estava acontecendo agora, mas vocês vão entender onde eu estou querendo chegar. Mas à medida que isso vai acontecendo, você vai vendo que as oportunidades de bons investimentos elas vão ficando mais escassas à medida que todo mundo já investiu ali nas melhores opções que você tinha disponível. Só que todo mundo quer continuar investindo. E quando parte dessa galera começa a não ter o retorno que esperava, vai ficando mais difícil para muita gente, para pagar suas dívidas, para pagar seus credores. Com menos capital disponível, as empresas não conseguem mais obter financiamentos com tanta facilidade. Um monte de gente começa a dar calote, empresas começam a falir, quebrar, e esse processo contribui para um período de contração econômica. Ciclo de crédito, basicamente. Guarda isso, que a gente já vai voltar. Os principais indicadores que afetaram o sentimento dos investidores nessa queda recente lá nos Estados Unidos foram 3. Primeiro, você tem um relatório dos empregos ali de julho que mostrou uma criação de 114 mil vagas abaixo da expectativa que era de 175 mil. Em segundo lugar, a taxa de desemprego subiu para 4,3%, o valor mais alto desde 2021. Só que, de acordo com a pesquisa, o aumento no desemprego se deve ao fato de mais pessoas estarem buscando emprego. Será que o dinheiro acabou da galera que estava recebendo muito auxílio? Enfim, mas não foi o aumento no número de demissões. O terceiro indicador foi o ISM, que é medido pelo Institute for Supply Management. Esse indicador, que reflete o desempenho da indústria, ele caiu para 46,8 em julho, abaixo do resultado do mês anterior, que foi de 48,5. É o mais baixo desde novembro. A preocupação com esse indicador é que sempre que ele cai bem abaixo ali de 50, isso indica contração na economia. Então esses 3 indicadores abalaram o mercado americano, levando a muitos investidores a liquidarem os seus ativos na quinta-feira, na sexta-feira e ontem na segunda-feira também. O S&P 500, que tinha subido ali 1,5% na quarta após a decisão do Fed de manter a taxa, sinalizando um corte de juros já em setembro, caiu 3 dias consecutivos, 1,37% na quinta, 1,84% na sexta, ontem 3%. Hoje, até o momento, quando eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, o índice ele está subindo com 0,43% de alta. Só que esse padrão ele é bastante comum nos mercados. O que não quer dizer que o pior já passou. Quer dizer que o pior já passou? Durante uma forte tendência de queda, o comportamento dos investidores geralmente começa com nervosismo quinta-feira, segue ali uma corrida para se proteger na sexta,
Final de semana fica todo mundo ali naquela apreensão generalizada. Segunda-feira, uma venda. Então, de acordo com Brent Donnelly, presidente de uma empresa de análise Spectra Markets, na terça-feira é comum você observar um impulso que reverte essas quedas. Historicamente, esse padrão já se repetiu 582 vezes desde 1928. Então é um padrão. O índice de volatilidade da Bolsa de Chicago, o VIX, o índice do medo, ele mostrou um aumento significativo, indicando, sim, pânico no mercado. A gente teve isso. Os títulos do Tesouro Americano, eles se tornaram um refúgio, como sempre. Então encare o investidor como aquela criancinha ali de 8, 9 anos, que está se achando já adolescente, adulta, que sabe tudo, que tem coragem, que não tem medo de nada, que corre, pula, faz tudo, mas quando cai, rala o joelho, sai correndo chorando para a mamãe. A mamãe são os títulos públicos americanos. A mamãe é o dólar, a mamãe do investidor. Então o Treasury de 10 anos caiu abaixo de 4% pela primeira vez desde fevereiro, marcando a maior queda dos juros em uma semana desde março de 2020 nos Estados Unidos. Devido ao medo dos investidores, a demanda por títulos públicos americanos aumentou. Com mais demanda, o preço sobe e os rendimentos caem. Pensa assim, está todo mundo querendo comprar, o preço ele sobe. Quando a taxa cai, significa que o preço subiu. Esses títulos são todos prefixados. Então vale você observar que, apesar do medo de uma recessão, o crescimento do PIB americano no último trimestre foi de 2,8% acima das expectativas. Portanto, a economia está crescendo, até mesmo acima das previsões, mas o mercado ele tende a projetar o que ele espera daqui para frente e não o que aconteceu. No que diz respeito à inflação, o indicador que o Federal Reserve mais observa acelerou 0,2% em junho e, segundo a diretora de macroeconomia do UBS, isso é compatível com um quadro de desaceleração suave da economia, o famoso soft landing, que era o que o mercado estava precificando antes de tudo isso e o que é o que todo mundo está querendo que aconteça. O grande temor, como eu disse, é que o Fed tenha demorado muito para reduzir a taxa de juros, e que ele mesmo assuma isso e a gente só vai saber depois e não tem mais como evitar. Se foi o Fed que demorou demais, não tem mais como evitar isso. A gente vai acontecer porque os efeitos de um aumento de taxa de juros por mais tempo do que o que deveria, o que não tem como o Federal Reserve adivinhar também, mas eles vão continuar acontecendo nos próximos meses. Não é assim, vamos baixar mais agora que vai resolver. Não. Se for de entrar em recessão por conta disso, vai entrar. Então, diversas empresas de tecnologia estão divulgando resultados abaixo do esperado, o que indica um desaquecimento da economia americana. A economia está desaquecendo, isso é fato. A Berkshire Hathaway, a empresa do Buffett, lá vendeu metade das ações da Apple, desfez posições em outras empresas também, está acumulando muito caixa. Isso demonstra que não está fácil de você ficar encontrando boas oportunidades de compra no momento no mercado americano. Muita gente já vinha falando isso, estava subindo demais. Diante disso, alguns investidores já estão projetando um corte maior nas taxas de juros em setembro. Então a economia é muito doida. Até semana passada estava todo mundo querendo que a taxa de juros caísse, que era bom. Só que agora o fato dela cair até mais, só que por conta de uma possibilidade de recessão, já é visto como algo negativo, como algo bem ruim. Veja bem, o Banco Central americano vai reduzir a taxa de juros porque a inflação está de boa, a economia vai bem, está tranquilo, está suave. Vamos procurar um lugar melhor para colocar o nosso dinheiro. O investidor pensa, um lugar com mais potencial de retorno. Vamos colocar esse dinheiro aqui em países emergentes, juros maiores, vamos investir. Está tranquilo, o juro vai cair, mas está suave. Agora, o Banco Central americano vai reduzir os juros mais rápido do que o esperado, mas é com medo de uma recessão. Aí, meus amigos, o que a galera pensa? Vamos continuar correndo para o nosso dólarzinho de cada dia aqui. O negócio é mais sério do que a gente pensava. No entanto, isso aqui que eu estou falando ainda é especulação. Só que se o Federal Reserve decidir que seguir essa linha aqui, aí o efeito sobre os mercados pode sim ser ainda mais negativo, porque isso aí vai reduzir o diferencial de juros em relação a outros países, como o Japão, por exemplo, que subiu os juros. E caso você não tenha entendido muito bem essa questão do Japão, vou explicar para você de forma simples aqui agora. Na quarta-feira, o Japão subiu sua taxa de juros, o que foi uma surpresa para alguns e para aqueles que já esperavam, que já antecipavam isso daí. Esse movimento ele começou ali o desmanche das operações de carry trade, que impactaram o preço do dólar em relação ao iene e a moedas emergentes, inclusive.
Então, explicando melhor aqui, o Japão ele sempre foi um país onde muitos investidores pegavam dinheiro emprestado devido às suas taxas baixíssimas de juros. Por exemplo, de 2010 até março desse ano aqui, a taxa de juros japonesa era de 0%. Isso não significa que os empréstimos dos bancos eram isentos de juros, mas sim, eles eram muito mais baixos do que aqui, por exemplo. Então aí, desse jeito, muitos investidores pegavam dinheiro emprestado a taxas baixas no Japão, na moeda de lá, ienes, para investir em países com juros mais altos, como o México, o Brasil, por exemplo, etc. Então já deu para você entender que eles faziam isso porque lucravam com a diferença entre as taxas de juros. Claro que correndo mais risco. E o principal risco dessa operação é justamente o cambial. Então essa diferença ela não é grande assim, essa galera ela ganha no volume, no carrego, o mercado é eficiente. Só que qualquer coisa que muda ali já ferra tudo. Foi o que aconteceu. Com essa elevação das taxas de juros no Japão, os empréstimos ficaram mais caros, a diferença entre os juros diminuiu, quem estava ganhando dinheiro de repente ia começar a perder, então a galera começou a desmontar essas operações de carry trade. No Brasil, por exemplo, a demanda por dólares cresceu, isso desvalorizou o real, a gente viu o dólar batendo horrores ali na segunda-feira. Vale lembrar que nesse caso o dólar é a moeda intermediária global, então isso acontece quando você troca reais por dólares, você converte dólares para iene para quitar esse empréstimo lá, e isso quando você faz carry trade basicamente é assim. Isso resulta na entrada de dólares no Japão, na valorização do iene, acaba acontecendo isso. Isso afeta negativamente a bolsa de valores de lá, porque uma moeda desvalorizada, ela é uma estratégia benéfica para empresas exportadoras. Então você pega a Toyota, por exemplo, que vende carro nos Estados Unidos em dólar, os seus balanços são em ienes, então quanto mais desvalorizado o iene, melhor para a Toyota que exporta. Isso acontece aqui com os exportadores de commodities também que se beneficiam de um dólar mais alto. Só que uma valorização da moeda japonesa reduz o ganho dessas empresas exportadoras. Isso fez o Nikkei despencar 12% na segunda-feira, tornando as empresas japonesas menos atraentes. Isso aconteceu e você já vai entender por que isso daqui, como que isso impacta o Brasil. O Brasil, ele está meio que vendo o que acontece no exterior, meio que assistindo. E diferentemente de 3 semanas atrás, o dólar ele não está ficando nesse patamar, não está subindo, ficando muito caro por questões fiscais somente, mas sim devido a essa forte demanda por dólares, não só aqui, mas no mundo de forma geral. Só que a gente sabe que um dólar mais caro afeta a inflação no Brasil. Só para você ter uma ideia desse impacto, na segunda-feira o dólar chegou a 5,86, um valor que realmente preocupa. Se a situação continua, o Banco Central ele vai ser forçado, ele pode ser forçado a aumentar os juros, na contramão do que está todo mundo esperando. Caso isso aconteça, é óbvio que a Bolsa de Valores vai ser impactada, os mercados vão ser impactados, reprecificando os ativos. Então o Ibovespa ele caiu 0,5% ontem, uma queda mais de boa, ali, mais moderada, em comparação com outros mercados que caíram muito mais. O Ibovespa hoje ele já voltou a subir, mas o medo ele continua, o medo ainda segue persistindo, só que não com a mesma intensidade, digamos assim, de segunda-feira. Os próximos movimentos, aí sim, eles vão depender dos indicadores que vão surgir para determinar se os Estados Unidos eles vão enfrentar realmente uma recessão ou não. Esses eventos, eles mostram que o mercado global ele ainda é muito interconectado e também mostra a importância de você diversificar o seu portfólio em diferentes ativos, países e moedas. Onde é que eu estou querendo chegar? Lembra que eu falei dos ciclos no começo do vídeo? Pois é, os 4 maiores exportadores do mundo são Japão, Alemanha, Estados Unidos e China. O PIB de um país é igual à soma de várias coisas e dentre essas coisas você tem exportações menos importações. Então, se as maiores economias exportadoras começam a entrar em recessão, elas começam a importar menos. Alguém vai ter que exportar menos também para isso. Isso pode afetar o PIB de países exportadores de commodities, de matérias-primas, como o Brasil. Então, por exemplo, se o Brasil exporta menos minério para a China, a Vale não necessariamente vai conseguir vender esse excesso todo no Brasil. E isso vai fazer a empresa gerar menos caixa, lucrar menos. Nossa economia vai mal se isso acontece. Se o Federal Reserve demorou demais para cortar os juros, a gente vai ver uma recessão acontecendo. Só que prever recessão é difícil. Ninguém pode ficar garantindo aqui quando que isso vai acontecer. A economia dos Estados Unidos tem particularidades, inclusive, vantagens sobre
outras economias, até mesmo desenvolvidas. Então, caso os Estados Unidos entrem em recessão, o Brasil pode sofrer? Pode, mas quando a economia global ela começa a crescer novamente ali, começar a crescer depois de uma possível recessão ou depois de uma possível desaceleração, a demanda por commodities como petróleo, metais, produtos agrícolas aumenta e isso beneficia países exportadores de commodities como o Brasil, que acabam vendo uma recuperação mais rápida nas suas receitas de exportação, nos royalties, etc. Então, resumindo, as economias dos países estão interligadas de forma que crises e recessões em grandes economias, como a americana, vão afetar sim outros países através de relações de comércio, investimentos. O Brasil, como um grande exportador, ora vai sofrer, ora vai se beneficiar dessas dinâmicas globais, dependendo de suas políticas internas, de fazer o dever de casa e das condições externas. Tá? Só que o ponto mais importante aqui para mim, ele é simples. Ignorar esses ciclos é o erro mais grave realmente que você pode cometer. A cabeça do ser humano, ela ainda é muito mais incentivada a tomar decisões com base no curto prazo. Então, normalmente, a gente pensa que o futuro ele vai ser meio que uma repetição do passado. Isso é verdade. Só que aí você olha para o passado mais longo, pegando todo um ciclo. Aí sim, beleza. O futuro ele tende a ser parecido. Não vai ser igual, mas vai ser parecido. Só que a gente tem essa mania de pegar a foto do passado mais recente e extrapolar isso para o futuro. Então a bolsa está subindo esse ano pra caramba, então vai continuar subindo. Você esquece dos outros anos. A bolsa está caindo, está de lado. Então você pega isso e extrapola para o futuro. Você esquece dos anos que ela subiu. O momento ideal para você acreditar que a bolsa vai subir e que as coisas vão melhorar é justamente quando o mercado ele está em baixa, quando está ruim, quando não está bom, quando está todo mundo vendendo barato. É mais fácil de melhorar quando está ruim. É o que está acontecendo no Brasil agora, diferente dos Estados Unidos, onde as bolsas estavam batendo recordes, as máximas ali, atrás de recordes essas semanas passadas. Então a melhor hora de você comprar bolsa no Brasil é agora. Por outro lado, quando o mercado está nas alturas, como recentemente nos Estados Unidos, no Brasil antes da pandemia, antes do aumento da taxa de juros em 2021, a Selic começar a subir, ali as pessoas tendem a achar que a alta vai durar para sempre e continuam comprando, pagando caro. O racional é você comprar barato e vender caro. Mas o que o investidor gosta mesmo, e já provou várias vezes que ele gosta, é de comprar caro e vender barato. Se você conseguir ser racional, comprar na baixa e ao mesmo tempo não se deixar levar pela ganância quando o mercado estiver esticado demais, seus resultados tendem a ser melhores, beleza? Diversificar a carteira é muito importante em ativos e moedas internacionais, mas eu vi muita gente migrando, começando a fazer isso recentemente, começando a investir lá fora, não como parte de uma estratégia clara, de forma racional e eficiente, mas porque a bolsa não estava andando aqui, estava explodindo lá, então vamos investir lá fora que é melhor. Tá? O que motiva é sempre o retrospecto de curto prazo, é o que você consegue ver ali no retrovisorzinho ali que acabou de acontecer. Isso é o que acaba motivando mais o investidor. E na minha opinião, não é algo bom, não faça isso. No Brasil, o melhor que você faz é montar uma carteira com uma base da sua carteira focada em empresas que protejam ali, mais sólidas, mais seguras, setores perenes, pagadores de dividendos, banco, seguradora, empresas do setor elétrico com receitas contratadas, ajustadas pela inflação. Isso inclui ações de bancos como Itaú, o próprio Bradesco, Neoenergia, Engie. O Bradesco estava muito descontado recentemente, foi uma das únicas ações que subiu ontem, se eu não me engano, com a divulgação de resultados bem acima do esperado. Então, ações com perfil de uma carteira previdenciária são ideais para a proteção da sua carteira. E se você quiser se aprofundar nesse tipo de estratégia e nesse tipo de filosofia, você vai conferir aqui, clica nesse link que está aqui na descrição e vai lá conferir a plataforma AGF+. Esse link vai permitir que você teste 30 dias grátis a plataforma, uma comunidade focada nesse tipo de investimento. O link está aqui na descrição, no comentário fixado. Esse foi o vídeo de hoje. Vejo você na próxima. Tamo junto. Valeu!